Olá, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos meditar na lição bíblica de julho a dezembro de 1979, lições bíblicas jovens e adultos para as escolas dominicais e cultos domésticos. E o nosso comentarista é o pastor Eurico Bergstein. É uma publicação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tendo como presidente do Conselho Administrativo Luiz Bezerra da Costa, diretor executivo Custódio Rangel Pires, diretor de publicações Abraão de Almeida, e no departamento de escola dominical, o diretor José Pimentel de Carvalho, e os coordenadores Antônio Gilberto e Gesiel Gomes. Meus queridos irmãos, nós temos aqui um trimestre e começa em julho. A igreja, um castiçal. Jesus, o sumo sacerdote. O anjo da igreja na mão do Senhor. A mensagem de Jesus à sua igreja. A carta à igreja de Éfeso. Mês de agosto, carta à igreja de Esmirna. Carta à igreja de Pérgamo. Carta à igreja de Tiatira. Carta à igreja de Sardo. Mês de setembro, carta à igreja de Filadélfia. Carta à igreja de Laodiceia. O segredo da vitória. A recompensa aos vencedores. A igreja nas bodas do Cordeiro. Meus queridos irmãos, nós vamos aqui na nossa lição de número 1, que foi no dia 1 de julho de 1979. E o título é A Igreja, um Castiçal. E a verdade prática diz: o castiçal, como símbolo da igreja, salienta o dever de todos os seus membros brilharem em conjunto. O nosso textual diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse capítulo 1, do versículo 12, 13 e 20, e Zacarias capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Agora Zacarias capítulo 4, versículo 1. Tornou o anjo que falava comigo, e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outro à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Vamos agora à introdução desta lição preciosa. Iniciaremos neste domingo o estudo sobre a visão de João, meditando a respeito do castiçal, autêntica figura da igreja. Apocalipse, capítulo 1, versículos 13 e 20. Tópico 1. O castiçal no tabernáculo. Leitura principal está em Êxodo, capítulo 25, de 31 a 36. O tabernáculo, lugar reservado para os israelitas cultuarem a Deus e onde ele se manifestava, era uma alegoria das coisas presentes. Por sua vez, o castiçal que havia no tabernáculo se constituía num símbolo da igreja. Você pode ver lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, Hebreus, capítulo 9, versículo 9, capítulo 8, versículos 5 e 6. Ponto 1. O castiçal era uma coluna com pedestal e uma lâmpada em cima. Dele saíam canas de ambos os lados, com uma lâmpada a cada, decorados por copos, maçãs e flores. O ouro foi o material usado na construção de toda a peça, conforme Êxodo, capítulo 25, do versículo 31 ao 36. Ponto 2. O castiçal tinha por única finalidade alumiar o tabernáculo, onde não havia janelas. Sem ele não seria possível ministrar no lugar santo. Suas 7 lâmpadas acesas produziam uma luz agradável e eficiente. Ela está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 37. O ponto 3. O castiçal precisava de azeite. Deus ordenou que se produzisse azeite,
para fazer as lâmpadas arderem continuamente. Êxodo capítulo 27, versículos 20 e 21. Vamos agora para o tópico 2. A igreja, castiçal de Deus neste mundo. A leitura está em Apocalipse capítulo 1, do versículo 13 ao 20. Primeiro, ponto 1. A coluna com pedestal e lâmpada simboliza Jesus, que diz: Eu sou a luz do mundo, João 8,12. As canas que saíam de ambos os lados, sem pedestal próprio, representam os crentes ligados a Jesus, semelhantes às varas da videira, conforme João capítulo 15, do versículo 1 ao 5, tendo-o como seu fundamento, conforme 1 Coríntios 3 e 11. Ponto 2. Cada braço tinha uma lâmpada. Isso evidencia que, através da nossa união com Jesus, tornamo-nos também a luz do mundo, conforme Mateus 5 e 14. A igreja brilha neste mundo através dos seus membros, nos quais Cristo vive e se manifesta. Está lá em Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Para isto, porém, torna-se indispensável que cada crente mantenha seu contato com Jesus em dia, porque assim a influência da igreja será resplandecente e sempre respeitada neste mundo corrupto e perverso, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 15. Todavia, se faltar esta comunhão, ela ficará com sua luz apagada, conforme Provérbios capítulo 24, versículo 20, e o crente se tornará como uma fonte turva e manancial corrupto, conforme está escrito em Provérbios capítulo 25 e versículo 26. Vamos agora ao tópico 3. O castiçal era de ouro, e a leitura está lá em Apocalipse capítulo 21, do 18 ao 23. Ponto 1. O ouro, conforme a simbologia bíblica, representa Deus e as coisas celestiais. Eliú disse: o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. João capítulo 37, versículo 22. Tudo no céu é de ouro e de cristal, conforme lemos em Apocalipse 21, versículos 18 e 21. O ouro é também o símbolo da palavra de Deus, conforme encontramos em Salmo 19:10, Salmo 119, versículos 72 e 127, e também da fé, conforme vemos em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 7. Ponto 2. O uso deste elemento na construção do castiçal salienta que somente aquilo que o próprio Deus opera em nossa vida espiritual, através da nossa fé, nele e na sua palavra, tem valor e peso diante da sua presença. Deus reconhece como autêntico tudo que a natureza divina, da qual somos participantes pela salvação, de acordo com 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, opera em nós. Os que estão na carne não podem agradá-lo, conforme Romanos 8:8, pois são crentes sem brilho. Crentes de ouro brilham com intensidade, não perdem o seu valor e nem enferrujam. Que Deus nos ajude a possuir esta característica. Vamos agora ao tópico 4. A finalidade do castiçal: alumiar. O castiçal não estava no tabernáculo simplesmente como adorno, mas com a finalidade exclusiva de alumiar. Isso nos fala do que Deus espera da sua igreja, o castiçal do Novo Testamento. Seu desejo é que ela brilhe, e demonstrando este propósito disse: Vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. E ainda: brilhe a vossa luz. Mateus 5,16, Filipenses 2,15. De que maneira podemos brilhar para Jesus? Deixando que a nova natureza, conforme 2 Pedro 1,4, nos domine de tal modo que outros possam ver através de nossa vida as obras de Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10 e 11 e Mateus capítulo 5, versículo 16. Estevão brilhou intensamente quando, na hora da sua morte, orou pelos seus algozes, conforme está lá em Atos capítulo 7, versículos 55 ao 60. O crente resplandece também por intermédio do seu testemunho da palavra de Deus, conforme está em Salmos 119 e 105, e também Provérbios capítulo 6 e versículo 23, cuja luz alumia em lugar escuro, conforme lemos em 2 Pedro capítulo 1 versículo 19.
Um testemunho fervoroso serve como sinal aberto, a fim de que o pecador entre no caminho para o céu. Vamos para o tópico 5. Cada cana no castiçal tinha uma lâmpada, e a leitura está em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 3 ao 10. Havia 6 canas no castiçal, 3 de cada lado, todas acompanhadas de suas respectivas lâmpadas, conforme Êxodo capítulo 25, versículo 32. Este detalhe importante destaca 3 grandes verdades sobre a igreja. Ponto 1. Todas as 7 lâmpadas estavam no castiçal. Números capítulo 8, versículo 2 e versículo 3. Assim, cada crente deve pertencer à igreja, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, versículo 5. A Bíblia diz que a luz não deve ser colocada debaixo da cama ou do alqueire, mas no velador, castiçal, conforme Mateus capítulo 5 e versículo 15. Quem pensa de modo diferente sobre este assunto não tem nenhum apoio da Bíblia. Ponto 2. Cada crente tem uma missão para cumprir. Assim como todas as canas, independente de serem mais curtas ou compridas, tinham uma lâmpada, Deus também considera cada crente na igreja, sem olhar para sua posição social, idade ou cultura, uma luz. Todos são sacerdotes, conforme está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E tem uma missão para cumprir, conforme Marcos 13 e 34. Deus deu talentos a cada um segundo a sua capacidade, Mateus 25 e 15. Ninguém, portanto, retroceda, porque se recuar, a minha alma não tem prazer nele, como está lá em Hebreus capítulo 10 e versículo 38. Ponto 3. Cada lâmpada devia estar acesa. Números capítulo 8, versículo 2. Nenhuma podia ficar apagada. Assim, cada crente deve ter a sua luz acesa, conforme Romanos 12 e 11, conforme Mateus 25, de 1 a 11. Vamos agora para o tópico 6. As 7 lâmpadas precisavam de azeite para alumiar. A leitura está em Zacarias capítulo 4, do versículo 1 ao 14. Deus providenciou azeite. Está lá em Êxodo capítulo 27, versículo 20 e 21. E somente este era legítimo. Azeite estranho produzia fogo estranho, conforme Levítico capítulo 10 e versículo 1. Vamos para o ponto 1. O azeite simboliza o Espírito Santo e faz arder as lâmpadas dos crentes. O profeta Zacarias foi despertado e viu uma revelação. O povo de Deus como um castiçal. Zacarias capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Deus então lhe disse, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias capítulo 4, versículo 6. E mostrou a maneira como providenciara azeite para o castiçal. Zacarias capítulo 4, do versículo 11 ao 14. Deus também providenciou para a sua igreja o azeite, pela oração do Espírito Santo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. No tempo dos apóstolos, quando o Espírito Santo operava em toda a sua plenitude, a luz brilhava com tanta força como em nenhuma outra época. Em poucas décadas, o Evangelho se espalhou, alcançando todo o mundo de então. Busquemos, pois, o azeite, que é oferecido a todos, conforme Atos capítulo 2, versículo 39. Sem este poder, não vai, como diz o louvor. O poder de Deus jamais poderá ser substituído. Glória ao nome santo do Senhor.